E vamos que vamos desenrolar as atividades de sala, mas antes disso a gente tem revisão, né? Tem uma revisãozinha Rápida. só para relembrar alguns pontos e depois é atividade. Pois é, e na aula 66, o que a gente fez mesmo? A gente ficou interpolando, colocando termos entre dois números. E é legal porque, assim, não sei se o aluno teve a curiosidade depois de olhar, mas dá de colocar vários números, desde que eu mude a razão. Mas quando eu limito a quantidade de termos, só cabe uma razão. Verdade. Olha aí que interessante, né? Temos os extremos, ou seja, os polos, né? Então, por isso, interpolar, né? Inter no meio, né? Colocar entre, e os polos a gente já sabe. Ou seja, a gente sabe o A1 e a gente sabe o AN, né? A gente sabe a quantidade de termos, N, então a gente descobre a razão e consegue formar toda a nossa progressão aritmética. Eu acho muito legal esse assunto e muitas das vezes é o que cai no Enem, né? Isso. Verdade? Não, nós fizemos uma questão, né, dos postes que vai de uma praça até lá, né, uma chácara, Que a gente, na época, a gente resolveu pro raciocínio lógico porque eles ainda não tinham o conhecimento da progressão aritmética. Mas podemos depois olhar com esse olhar avançado. Olhar com outra visão aí no sentido de aplicar agora o assunto em questão, né? Então vamos à revisão, olha lá. No slide 66.2, a nossa aula vem assim. Vamos lá, progressão aritmética e as aplicações. Né? Então vamos lá fazer a nossa revisão. Vamos lá. Na parte de interpolação, né? Aqui a gente vai ver a parte bem revisional aqui, ó. Quer ver? Na progressão aritmética a gente vai classificar aqui, ó, quando os tipos, né? A parte classificatória. Ou ela é crescente, ou decrescente, ou constante, também chamada de estacionária, né? Aquela que a razão é zero. Temos também aqui a parte introdutória, né? O conceito, né? O que é a nossa progressão aritmética, né? A gente sabe que os termos são somados a uma razão. O que mais? Trabalhamos o termo geral, que é aquela fórmula que nós usamos para encontrar o termo que nós quisermos. Lembrando que esse AN, ele pode ser o enésimo, ele pode ser o último, ele é o termo procurado, sempre. E aí nós temos o detalhe o termo geral, a razão, assim, na próxima página que tem. Isso, porque esse mapa ele era muito grande, né? E a gente recortou em dois pedacinhos, ó. E aí a gente vem aqui para a soma dos termos, né? O somatório, onde a gente faz o A1 mais o AN vezes a quantidade de termos sobre 2, né? E aqui ele dá um exemplo aí, né? Para você já ficar bem... Esse mapa é bem completo, porque ele traz a sua fórmula, a sua lei de formação e também traz um exemplo, tá? E aqui a nossa aula, né, a interpolação, ele vai dar dois termos, dois extremos, que vamos chamar de polos, e nós vamos interpolar, vamos colocar termos entre esses dois. Lembrando que sempre que eu for trabalhar com essa informação, nós vamos precisar ter ali o detalhe. Quantos termos ele quer colocar? 6? Então já tenho 2. A quantidade de termos é 8. Se eu for colocar 7 termos e já tenho 2, a quantidade é 9. Sempre vai ser trabalhado desta maneira. E a gente precisa da razão para isso acontecer, né? Uma vez que a gente tem o primeiro termo e tem o último, a razão é que vai nos dar a continuidade, né? A gente poderia até fazer por suposição, né? A gente pensar num valor que fosse chegar do 6 ao 46, tendo aí esses meios, 7 meios no caso, né? Mas o ideal mesmo é colocar na fórmula do termo geral e achar a razão. Encontrando a razão, você vai longe, né? Todo mundo tem razão. Legal, né? Todo mundo não. Geralmente a mulher tem razão. E já ia dizer, nós mulheres, né, professora Adelina, temos sempre razão. Então não adianta discutir com a gente, porque a gente tem razão. A PA, olha, a PA, ela é feminina. E a ela PG é feminina. também. Tudo tem razão. E nós homens, 4 letrinhas, O, B, D, C. Ótimo, gostei. Então, depois dessa revisão, você tem condições de fazer as atividades de sala. Então, agora é com vocês. Já já a gente está de volta.
E a atividade de sala tá te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Atividade de sala tá te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Prof. Lucy vai te explicar. Prof. Maurício vai te ensinar. Vamos lá! Vamos calcular, interpretar, interpolar. Vamos lá, né? A professora Aldelina se amarra, né, nas nossas paródias. Então, como a galera gosta também, de vez em quando a gente faz uma cantoria aí, quase toda vez, né? Ela tá empolgada, tá empolgada. Agora me joga a dúvida pro alto, eu pensei que ela joga pro lado. Essa é na próxima aula. Uhum. E nas atividades de sala, vocês viram que o propósito foi o mesmo, né? Tanto é que foi tão o mesmo que teve a questão de número 1 igual à questão lá da aula, né? Olha aí. Vocês perceberam isso? É, né? Mas tu foi falar, agora não precisava falar. Não, agora já estamos na resolução, então agora tá vai bom, falar então mesmo, pode. né? A questão de número 1 ficou igual ao exemplo da nossa aula. Não tem problema, tá? Gente, se você refizer, quanto mais você faz, mais você aprende. Mais fica sabido. É. Quanto mais sabido, melhor. Melhor, certo? Então vamos lá, tirar as dúvidas, jogar por alto e vamos resolver junto com vocês. Questão de número 1 na telinha. Interpolar 5 meios aritméticos entre 51 e 93. Então, como a gente quer interpolar o 5, eu tenho mais 2, que são os extremos, né? Então, no total, eu tenho 7 termos. Termos. Tá. Tenho 7 termos, 5 meios e 2 extremos, 2 polos, né? Então, eu já sei que vai ficar assim, ó, o 51 aqui, aí depois 1, 2, 3, 4, 5 e o 93, né? Vamos lá trabalhar o nosso termo geral, porque a gente precisa da razão, né? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Substituindo, quem é o AN? O AN 93. Quem é o A1? 51. Quem é o N? O N é 7, 7, né? Menos 1 vezes a nossa amiga razão, que eu desconheço. A gente tem que encontrar. 93 menos 51 vai ser igual a 6 vezes a razão. Quanto é 93 menos 51? 42. 42, que eu já vou dividir por 6, 6, porque está multiplicando, vai passar dividindo. 42 por 6, na tabuada do 6, quem é que vai dar resultado 42? 7. 7, né? Então, achamos a nossa amiga razão. Aí sim, agora a gente pode dar os devidos pulinhos, sempre somando 7. 51 mais 7? 58. 58 mais 7? 65. 65 mais 7? 72. 72 mais 7? 79. 79 mais 7? 86. E 86 mais 7? 93. Olha aí, que legal, né? Pronto, simples assim, muito tranquilinho, muito bacaninha. Só você interpolar. Vamos calcular e interpolar, né? Então vamos à questão de número 2, porque essa já tinha sido feita durante a aula, então tá mais tranquilo, né? Vamos lá. Interpole 6 meios aritméticos entre 100 e 184. Então, se é entre, eu vou ter os 6 mais os 2 extremos. Então, eu tenho 8 termos, né? Então, o nosso último termo é o A8? Isso mesmo. Então, eu vou começar com o 100. E aí, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 184. De novo, vamos lá no nosso AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o nosso AN? 184. Quem é o nosso A1? 100. Mais, quem é o nosso N? 8. 8 menos 1 vezes a razão que eu vou encontrar, né? Então, 184 menos 100, tá somando, passa subtraindo, vai ser igual a 8 menos 1? 7. 7 vezes a razão. 184 tira 100? 84. 84, né? Igual a 7 vezes a razão. Vamos lá, tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo.
Quando eu divido 84 por 7, eu tenho o resultado? 12. 12, olha que legal. Então agora a gente pode completar a nossa sequência, né? Sempre somando 12. Então 100 mais 12... 112. 124, aí vai os múltiplos de 12, né? 136, 148, 160, 172 e 184. Sempre somando 12. Tá bom? Muito bem. Simplesinho também, né? Bem tranquilo. Uou! Vamos fazer uma agora que estava lá no nosso mapa mental. Uma que os extremos eram 6 e 46. Vamos ver? Olha lá, então. Interpole 7 meios aritméticos entre 6 e 46. Então, se é interpolar entre, eu tenho que é 7 mais os dois extremos. Então, vou ter 9 termos, certo? Certo. Beleza. Interpolar 7 meios aritméticos entre os 6 e 46 é acrescentar 7 números entre esses dois valores propostos, para que a sequência formada seja uma PA. Então, vamos lá, né? No nosso AN é igual a 1 mais... Eu acho que não tem como não decorar, né? N menos 1 vezes a razão. Vamos lá, quem é o nosso AN? 46. O nosso A1? 6. Mais, quem é o nosso N? 9. Menos 1 vezes a razão. 46 tira 6. 40. 40, né? Porque o 6 passa para lá, subtraindo. Ou é 9 menos 1? 8. 8 vezes a razão. A nossa razão vai ser 40 dividido para 8. Então, a nossa razão é 5. 5 vezes 8, 40. Então, beleza, é só a gente somando 5 aqui, né? 6 mais 5? 11. 11 mais 5? 16. 16 mais 5? 21. 21 mais 5? 26. 26 mais 5? 31. 31 mais 5? 36. 36 mais 5? 41. Pronto, então foi alternando entre o 6 e o 1. 6 e 1, o final, né? Do algarismo. No algarismo final foi o 1 e o 6. 1 e o 6. Então, todos seguiram o mesmo modelinho, né? Então, interpolar não tem mistério. É só você pegar o jeito aí, já vai ficar no automático. Beleza? Vamos lá, então? Se liga no Enem, vamos para a nossa última questãozinha do dia. Bora ver? Do dia não, da aula, né? Numa progressão aritmética, o primeiro termo é 120 e o 11º termo é 10. Determine os meios aritméticos existentes entre o A1 e o A11. Mas aqui é entre o A1 e o A11, mas já se consideram 11 termos, certo? É porque já deu o último, né? Isso, então quem é o A1? O né? A1 é... Aí temos o A2, o A3, A4, A5, A6, o A7, o A8, o A9, o A10 e o A11. Opa! Não deu, não. Vamos repetir aqui. Desculpa aí, professora Odelita. Me empolguei. Vamos lá. Temos, o primeiro é o A1, né? Depois o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7, o A8, o A9, o A10 e o A11. Eu já sei, quase de novo, hein? Eu já sei que o meu A1 é 120. 120. Eu sei que o meu A11 é 10, né? São 11 termos, certo? Certo. Beleza? Então vamos lá, agora a gente tem que achar a razão, né? Eu tô com a impressão que essa razão é negativa, não é? Quase porque certeza. Começou maior e termina menor, né? Ela é uma PA decrescente. Então vamos ver lá. Olha lá, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Aí eles perguntam, toda vez a gente precisa colocar essa equação? É bom para memorizar, para deixar ela guardadinha aí dentro da cachola. Isso, é bom para a gente poder gravar mesmo, né? Então vamos lá, quem é o nosso AN? 10, né? Quem é o nosso A1? 120. Mais quem é o nosso N? 11. 11 menos 1 vezes uma razão que eu não sei.
10 menos 120 vai ser igual a 10 vezes a razão, né? 10 menos 120. Menos 110. Olha aí, negativo, né? Dividido por 10 vai ser igual a R. Quanto que é 110 dividido por 10? Menos 11. 11 negativo. Certo? Então quer dizer que agora os pulinhos que eu for dando, eu vou tirar 11, né? Isso. Então daqui para cá, ó, é menos 11. 120 menos 11. 109. Aí vou indo, menos 11. 98. 98, menos 11. 87. Isso, sempre diminuindo 11. Certo? Menos 11. 76. Menos 11. 65. Menos 11. 54. E assim a gente vai. Menos 11. 43. Menos 11. 32. Menos 11, 21 e menos 11, 10, né? Então, os pulinhos que a gente deu agora foram diminuindo, né? O número ficou em ordem decrescente. Então, a gente já sabe que a razão negativa nos origina uma PA decrescente. Aí o aluno fala assim, professor, mas eu fiz assim, ó. Como eu sabia que era negativa, eu vim ao contrário, eu vim somando do 10 para trás. 10 mais 11, 21. 21 mais 11, 32. Também ficaria, dava fácil. Ah, né? podia ser, verdade. Dava de fazer. Outro processo, né? Legal. Bom também. Os alunos ficam perguntando, professor Maurício, do que a gente fica rindo aqui enquanto está no slide. Não, ninguém ri aqui não. Não, imagina, né? Aí eu falei para eles, né, na visita que eu tive às escolas, que a gente se diverte aqui dando aula, né? Coisa boa é fazer com entusiasmo, com alegria. A professora Aldelina demonstra aí também muita alegria nas aulas, né? Se diverte junto aqui com a gente, isso é que vale a pena. Vamos no Brincando com os Números? E o Brincando com os Números hoje é um pouquinho mais puxadinho, quer ver? Olha lá, a pergunta era, professor Maurício, bora ver. Quantos múltiplos de 5 há entre 21 e 623? Então vamos lá, né? Ele quer saber quantos, né? Então é o N, né? A quantidade. O N. Vamos lá, mas o primeiro múltiplo de 5 depois do 21? 25. Então o meu A1? É 25. 25. Quem é o meu AN? Ou seja, o meu último múltiplo de 5 antes do 623? 620. Aí vocês têm que lembrar que para ser múltiplo de 5 tem que terminar em 0 ou 5. Certo? Certo. Eu tenho o A1, eu tenho o N, eu tenho a razão. A razão é 5, são múltiplos de 5. Isso, então a minha razão é 5, tá indo de 5 em 5. E eu vou encontrar o N, né? Então, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E aí tinha que fazer isso? Tinha. Ou Brincando com os Números hoje era uma pegada ainda de praticar. Era a quinta atividade do exercício. O AN 620. 620. Isso. O A1 25. 25. Mais o N que eu não sei, menos 1 vezes uma razão que é 5. 620 tira 25 vai ser igual o nosso chuveirinho aqui, ó. Tan. Tá? 5 vezes N? 5N. 5 vezes 1? 5. Isso. Então, eu vou ficar com 620, tira 25? 595. Isso, 595, que eu já vou somar com 5 dali, né? Pode Isso. ser? Igual a 5N. 595 mais 5? 600. 600 dividido por 5 vai ser o meu N. Quanto que é 600 dividido por 5? 120. Porque 60 por 5 é 12, não 12. é? Então, o nosso N aqui é 120. Então, era um brincando com os números que você tinha que trabalhar um pouquinho. Mesmo, tem que forma né? aí. Aplicar o termo geral e destrinchar aí, tá bom? Aí os alunos pensam, né? Como é que eu poderia fazer isso pelo raciocínio lógico? Poderia. Também né? dá. É só você dar uma pensada, mas o primeiro passo é saber quem são os múltiplos de 5. O término, né? Tem que terminar em 0 ou em 5, né? Então isso já fica fato. Se é entre o 21 e o 623, tem que ser o próximo após, né? O próximo após do primeiro e o antes do último. Isso. Pronto, achei o primeiro, achei o último. E uma pegada legal é o seguinte, olha só. Você faz a subtração dos termos, do primeiro com o último, até para interpolar funciona. Achou? Você vai fazer o quê? Você vai dividir
por 5. Peguei lá 625 menos 25, deu 595. Dividido por 5 vai dar 119. Mais 1, 120. Mais 1 por quê? Porque aqui na fórmula eu tenho n menos 1. Menos 1, é. Então eu divido antes de fazer o chuveirinho. Eu acho mais fácil do que fazer o chuveirinho. Ah, eu sim. passo 5 dividido Já. na conta. Pode Depois soma mais ser, um. pode ser, olha aí, outra maneira, né? Por isso que aqui a gente tem aí 2 professores e bastante caminhos e cada um vai explicando um aí, fica bem mais fácil. Justamente para não enlouquecer, né? Para a atividade não enlouquecer ninguém, a gente vai abrir caminhos diferentes. Mas muito bom, né? A nossa atividade de sala rendeu, não enlouqueceu ninguém, porque resolvemos tudo, inclusive o brincando com os números. Então, ficamos por aqui. Aquele beijo no coração, até a próxima aula que é de revisão para a recuperação, tá? Já já a gente tá chegando. Até lá, beijo, tchau, tchau.